Olá, este é o curso de Price Action, módulo 7, pressão compradora e vendedora. No módulo 6, nós começamos a falar sobre ciclo do mercado. E é muito importante que você tenha entendido muito bem o módulo 6 antes de entrar no módulo 7. Para revisar o módulo 6, lembre-se que o mercado ou está em lateralização ou está em tendência, e que a fase da tendência é dividida pela fase de rompimento, forte tendência, tendência em canal ou fraca tendência e lateralização. E depois, novamente, rompimento e começando tudo novamente. Dentro dessas fases, nós iremos identificar a pressão compradora e vendedora do mercado. O que é pressão compradora e vendedora? É possível observar a pressão que o mercado exerce em determinado sentido através dos candles, que geralmente demonstra quem está no controle. O price action, ou seja, o movimento dos preços, que favorece os compradores, é chamado de pressão de compra. O price action, ou seja, o movimento dos preços, que favorece os vendidos, é chamado de pressão de venda. Ambos os lados, de venda ou de compra, podem criar pressão no mercado. Compradores compram para fazer o mercado subir. Vendedores vendem para fazer o mercado cair. Porém, ambos acabam deixando suas pegadas, seus rastros no gráfico, mostrando a pressão que eles estão ocasionando no mercado. E com isso é possível verificar quem está ganhando. Pressão compradora na alta. Todo mundo, até mesmo iniciante, consegue verificar quem está ganhando quando vê uma tendência de alta. É muito óbvio e fácil. E essa obviosidade é devido à pressão compradora. Quando você tem uma tendência de alta, você está vendo os preços subirem e candle atrás de candle comprador e poucos candles vendedores. Se torna muito óbvio. Ou até ausência de candles vendedores. Aqui eu listo alguns sinais de pressão compradora. Maior quantidade de candles compradores do que vendedores. Candles compradores consecutivos. 3, 4, 5, 7, 10 candles compradores consecutivos. O corpo dos candles compradores são muito maiores que os corpos dos candles vendedores, indicando pressão. Candles compradores fechando próximo da máxima, quase nenhum rabinho na parte de cima. E quando existe rabinho, eles estão mais na parte de baixo do que na parte de cima, indicando que os preços tentaram trabalhar para baixo, mas não conseguiram, e logo reverteram para cima. A quantidade de candles compradores consecutivos vai aumentando. No início você conseguirá ver 3 candles consecutivos, depois 4, depois 6, 7. A quantidade de candles vendedores consecutivos diminui conforme a quantidade de candles compradores consecutivos aumenta. O corpo dos candles vendedores diminui, ele é menor do que o corpo dos candles compradores. O candle de rompimento comprador
possui gap no seu prosseguimento. Explicarei mais à frente o que são gaps nos candles. Os sinais de pressão vendedora são os mesmos, só que ao contrário. Não vou debater os dois assuntos para não se tornar cansativa a aula, mas é muito óbvio, é o oposto. Dentro de uma lateralização, os compradores e os vendedores estão lutando para que um lado ocorra o rompimento. Então, você deve procurar por evidências de que um lado está ganhando, antes mesmo de o rompimento acontecer. E você deve procurar esta evidência através da pressão compradora ou pressão vendedora. Se você está enxergando mais pressão compradora, você deve procurar por setups de compra para antecipar o rompimento. Se você está enxergando por pressão vendedora, você deve procurar por setups de venda para antecipar o movimento de queda e aumentar seus lucros. Então antecipe a direção do rompimento, entre cedo. Veja esse gráfico do mini índice e veja quem está dominando o mercado. Perceba que há muito mais candles compradores consecutivos do que candles vendedores consecutivos. Toda vez no meio do gráfico há uma grande vitória dos compradores. Possui 5 grandes candles compradores consecutivos. E na queda que logo ocorreu após esses 5 grandes candles consecutivos compradores, é uma queda fraca. Veja que possui 2 candles vendedores, depois um comprador, depois um vendedor, depois um comprador, depois pequenos candles vendedores com sobreposição, sem gaps, indicando que o mercado possui uma tendência de romper para cima. Certamente os compradores estão dominando. Numa tendência, é muito fácil observar qual lado está no controle. Então, quando você enxerga uma tendência de alta, sua expectativa deve ser de mais alta. E quando você enxerga uma tendência de baixa, sua expectativa deve ser de mais queda. Então, pare de adivinhar topo. Deixe o mercado lhe mostrar quando a pressão do lado oposto começar a aumentar. Então, se você está numa tendência de alta, aguarde por pressão vendedora. Os pullbacks ou as correções vão começar a ficar maior e maior e maior. Até que é possível você começar a fazer pequenos trades contra a tendência. Mas nunca entre contra a tendência até que o mercado lhe mostre que existe pressão oposta. Sempre procure trades a favor da tendência, porque a expectativa é de que a tendência continue. Al Brooks utiliza o termo sempre posicionado. É como se eu te forçasse a entrar no mercado exatamente agora, neste momento. Qual lado você escolheria para entrar? Este lado que você escolheu, chamamos de sempre. Sempre posicionado. Se você escolheu estar posicionado no mercado, comprado, vamos utilizar a terminologia sempre comprado. Se você escolheu estar no mercado vendido, vamos utilizar a terminologia sempre vendido.
Sua escolha deve ser sempre na direção do mercado, na direção da pressão. Então, se o mercado está subindo, há uma maior pressão de compra do que de venda. E você deve escolher sempre comprado. Se o mercado está caindo, há uma maior pressão de venda. E você deve escolher sempre vendido. Isto faz nos procurar setups, sempre na direção mais lucrativa e com maior probabilidade de acerto. Você escolherá sempre na compra, porque há mais dinheiro está do lado do comprador. Preços mais altos são esperados. Então você deve procurar por entradas na compra, nunca o oposto. Se você escolheu sempre na venda, é porque tem mais dinheiro no lado da venda. Preços mais baixos são esperados. Procure por vender. Sempre que você sabe a direção sempre posicionado do mercado, entre no mercado imediatamente se o mercado está extremamente forte. Atenção, se é um item condicional. Se o mercado está extremamente forte, diversos candles compradores, poucos rabinhos na parte de cima, gap entre os candles, rompimento. Caso o mercado não esteja extremamente forte, entre no mercado na primeira correção. E se o seu stop loss está muito distante, o último fundo do mercado está muito distante, o último fundo do mercado é onde você deve colocar o seu stop loss. E se ele está muito distante, você tem que diminuir o tamanho da sua posição obrigatoriamente. Vamos supor que geralmente você arrisca 100 pontos com 10 contratos. Então o seu valor monetário de risco são R$200. Se você entrou imediatamente no mercado porque viu uma tendência forte, mas seu risco é de 200 pontos, ou seja, seu risco monetário seria de R$400, não entre com 10 contratos, entre com 5 contratos. Mantenha o seu risco monetário o mesmo. Ou entre com 3 contratos, ou 2 contratos. E caso o mercado corrija em até 50%, você pode fazer mais uma compra de 2 ou 3 contratos e manter o seu risco monetário o mesmo. Veja esta tendência de alta. Temos um rompimento de uma lateralização. Candles de alta consecutivos, fechando próximo da máxima. Rabinhos abaixo dos candles e não acima. Nesse caso, o candle que possui rabinho é o primeiro dos 4 consecutivos. E gaps entre os candles. Veja este candle. Este grande candle não possui nenhum rabinho em seu topo. E logo após o candle seguinte, o fechamento dele está acima da máxima do candle anterior. Esta diferença nós chamamos de gap. E veja que o próximo candle vermelho de venda, de correção, a mínima dele está acima da máxima do candle de rompimento. Aqui há mais um gap. E o outro candle, esse grande candle aqui que rompeu para os dois lados,
a mínima dele está acima da máxima do candle de rompimento. Isto também é um gap. Isto são indicativos de pressão de compra. Veja numa tendência de baixa. Grandes candles vendedores consecutivos, fechando próximos da mínima. Rabinhos somente autorizados na parte de cima. Na parte de baixo tem que ser pequenos, como é o caso. Os rabinhos na parte de baixo são muito pequenos comparado com o tamanho do corpo do candle. E veja que há um gap. Veja este quadrado que eu desenhei. É a distância da mínima do candle até a máxima do terceiro candle consecutivo. Isto é um gap. E também o fechamento do segundo candle está menor do que a mínima do candle de rompimento. Isto também é um gap. Isto é sinal de pressão vendedora. Veja mais para baixo os grandes candles e a grande pressão vendedora que se formou. Era muito possível, muito perfeitamente possível, antecipar esse rompimento, observando a pressão vendedora. E quando estamos dentro de uma lateralização, mas há maior pressão compradora, espera-se que o rompimento seja para cima. E quando possui maior pressão vendedora, espera-se que o rompimento seja para baixo. É o que estamos falando desde a aula passada. Espero que você tenha entendido muito bem esse assunto. Veja esta lateralização da Vale no gráfico de 15 minutos. Veja como a lateralização se iniciou com um grande gap para baixo, uma grande pressão vendedora. Após este gap, temos compradores, temos dois candles consecutivos comprados. Os compradores não conseguem mais do que dois candles consecutivos. Já temos um candle vendedor, um candle comprador, um candle vendedor, dois compradores e depois 4 candles vendedores, mas que não conseguem se sobrepor mais do que 3 candles compradores. Ou seja, precisou de 4 candles vendedores para sobrepor apenas 2 candles compradores. Aqui é um sinal da perda de pressão de venda. E depois mais um sinal da pressão de compra são os 4 candles consecutivos compradores. 4 candles consecutivos compradores. 3 candles consecutivos vendedores, ambos com rabinhos na parte de baixo significativo. Depois temos mais 3 candles consecutivos compradores fechando próximo da máxima e com rabinho na parte de baixo. Mais um indicativo de pressão compradora. Temos uma liquidação vendedora. E logo uma resposta dos compradores com 7 candles consecutivos, fechando próximo da máxima, com rabinhos na parte de baixo. E a correção deste movimento
se deu com poucos candles vendedores consecutivos. Depois de 7 candles consecutivos compradores, os vendedores não conseguiram formar mais do que 3 candles consecutivos, sem uma correção já de compra. Isso é um sinal extremo de pressão de compra. Há uma expectativa muito grande do rompimento para cima. Procure por setups de compra. Esses setups nós vamos abordar nos próximos módulos. O importante é você enxergar, ter uma visão geral do que está acontecendo para poder tomar a decisão de procurar setups de venda ou de compra. Aqui nessa lateralização podemos enxergar setups de reversão maior, wedges, fundo duplo, segunda tentativa, enfim, setups que veremos mais adiante. Veja que após temos mais 5 candles compradores consecutivos. E a correção deste movimento não consegue mais do que 2 candles vendedores consecutivos. Os compradores estão tomando controle desta lateralização. E deve-se esperar um rompimento para cima. Na abertura do mercado do dia 1º de novembro, o mercado já rompeu com um grande gap para cima e um grande candle comprador, onde a ordem era compre. Veja o que aconteceu com o movimento da Vale. O movimento subiu 10%. Veja esta lateralização que aconteceu no dia 29 de novembro no dólar. O dólar vinha numa tendência de queda. Porém, houve uma correção com 3 candles consecutivos compradores. E, na verdade, poderia ser 4 candles consecutivos compradores interrompidos por apenas uma doji, que é uma barra neutra, não é nem vendedora nem compradora. Depois tivemos um candle vendedor que não teve prosseguimento, não teve rompimento para baixo desse candle. E depois mais 3 candles compradores consecutivos novamente. E os vendedores não conseguem mais do que 2 candles de venda consecutivos. E os compradores já tomam o controle novamente. A correção até o fundo novamente, o teste do fundo, não consegue mais do que 2 candles vendedores consecutivos. Veja que após o teste do fundo, temos 2 grandes candles compradores fechando próximo da máxima. É um gap entre os candles. Após um pequeno candle vendedor isolado, temos mais 4 candles compradores consecutivos. Não há dúvida, é compra. E o mercado rompeu para cima e trabalhou na alta o dia todo. E uma tendência em forma de canal, ela vai se transformar em lateralização em algum momento. Então, se você tem um canal de alta com um aumento de pressão vendedora, ou seja, as correções vão ficando maiores a cada vez que acontecem, logo se tornará uma lateralização. E é isso o que acontece com canais. As correções tendem a ficar cada vez maiores.
Se você teve uma correção de 100 pontos, a próxima correção vai ser por 105 pontos. E um canal de baixa com aumento de pressão compradora logo se tornará uma lateralização também. Veja esse exemplo no índice, no gráfico de 60 minutos. Nós temos um canal desenhado pela linha marrom. E os pullbacks vão aumentando de tamanho. Até que o terceiro pullback aumenta tanto de tamanho que rompe a linha do canal de tendência. E um outro canal é desenhado. E até que se transforma-se numa lateralização. E ocorrem duas tentativas de romper esta lateralização para cima e falharam. E tudo que o mercado tenta fazer duas vezes e não consegue e faz o oposto. É o que aconteceu no dia 28 de novembro. O mercado caiu após tentar pela segunda vez romper a linha da lateralização para cima e não conseguir. No dia 28 de novembro o mercado despencou com um ótimo sinal de venda, que vamos aprender mais adiante. Veja a pressão compradora aumentando dentro do canal. Nos quadrados azuis, eu circulo as pequenas lateralizações, que são as correções, as pressões compradoras dentro da tendência de queda. Veja que elas vão ficando maiores até entrar em lateralização. Espero que você tenha entendido o que é pressão e o que é o termo sempre posicionado no mercado. Então, se você está num canal como este marrom primeiro desenhado, e eu te forço, tome uma posição no mercado, a posição que você deveria tomar é na venda. Então, é sempre na venda. Isso você tem que gravar com você. Decore esses conceitos. Eles são muito importantes na hora de tomar decisão. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Espero que tenha gostado da aula. Deixe seu comentário no mural de discussão.